Hoje é sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Confederação Nacional do Comércio prevê movimento 27% maior neste carnaval. Inflação desacelera em janeiro, mas alimentos continuam responsáveis pela maior pressão. E uma entrevista sobre a importância do networking. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O aumento dos casos de dengue em todo o território nacional impactou a procura por repelentes. E o comércio está lidando com a alta da demanda. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter André Lage. Na rotina da Luciana, o que não pode faltar é o uso do repelente. Ela acabou de se curar da dengue, mas sentiu na pele, quer dizer, no corpo todo, as dores causadas pela doença. Desde então, tem investido no produto para se proteger. O que tiver de repelente eu estou usando, principalmente aqueles que têm duração de 10 horas, porque são produtos que te ajudam, né, a evitar o mosquito e a evitar também a dengue, que afinal é uma doença que tá aí e dói, é doído sentir. As farmácias do Distrito Federal estão com as prateleiras cheias de repelentes. Afinal, ele é um dos itens essenciais na prevenção da doença. Essa farmácia, por exemplo, já coloca os produtos no balcão. A ideia é alertar o cliente sobre a importância do uso do produto. E as vendas por aqui dispararam. A gente tenta lembrar eles, mas às vezes não precisa nem a gente lembrar, eles já vê e pega o produto e leva. As vendas de repelentes nas farmácias em Brasília cresceram 60% nos últimos 20 dias. O aumento é reflexo do número de casos de dengue registrados no Distrito Federal. Segundo dados do Ministério da Saúde, o DF é a região do país com o maior índice da doença. São mais de 46 mil casos e 11 mortes. Segundo o presidente do Sindicato das Farmácias do Distrito Federal, Erivan Araújo, apesar da alta procura por esse item de proteção, os estabelecimentos ainda estão preparados para atender a demanda. Os empresários do setor se prepararam com antecedência devido à sazonalidade da doença com a chegada do período chuvoso. O que a gente percebe aqui? As drogarias estão abastecidas porque elas contam com estoque que elas se prepararam para esse período de verão, que é normalmente quando tem um aumento maior na venda de repelente, protetor solar. Então ela já se estocou, prevendo que até março ali estaria uma venda bem substancial. Agora, nos últimos 20 dias, com esse crescimento da demanda, aí a gente realmente está puxando esse estoque que duraria até final de março e está usando para vender ele agora. Está pegando dengue muito, né? Eu já peguei nessas 2 últimas semanas de janeiro. E aí, agora muita gente pegando e eu estou levando para os meus netos, primos, sobrinhos, e para mim também, né? Porque a gente pode repetir, né? A dose é muito ruim. Ainda segundo o presidente do Sincofarma, além dos repelentes, os medicamentos que amenizam os sintomas da dengue registraram alta. O que aumenta também nessa época com problema de dengue é a venda de paracetamol e de pirona. Isso cresce muito, o crescimento é muito expressivo, mas as drogarias elas já estão preparadas e com relação a paracetamol e dipirona, nós não vamos ter problema. Que são 2 produtos que amenizam os sintomas, né? A inflação oficial medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de janeiro foi de 0,42% e ficou 0,14 ponto percentual abaixo da taxa de dezembro. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta em janeiro. A maior variação e o maior impacto vieram do grupo Alimentação e Bebidas. Na sequência, destaca-se a alta do grupo referente à saúde e aos cuidados pessoais. E nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,51%, abaixo dos 4,62% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2023, a variação havia sido de 0,53%. Mudando de assunto, turista brasileiro costuma fazer reservas em hotéis e pousadas com 6 dias de antecedência
pagam em torno de R$ 400 em atrativos turísticos e, preferencialmente, usando o Pix. Vamos saber mais detalhes sobre esse perfil com Johannes Nobels, CEO da Maimento, empresa de tecnologia focada no setor de turismo. Johannes, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito bom dia para você. Bom dia. Ou seja, Johannes, até na hora de descansar, o turista brasileiro deixa para decidir tudo de última hora, né? Sim, a gente analisou aqui mais de 50 mil reservas de passeios turísticos, né? Passeios de escuna, passeio de buggy, voos de balão, e percebemos que as pessoas reservam os passeios com mais ou menos 6 dias de antecedência, ou seja, a pessoa faz a reserva 6 dias antes de fazer o passeio. Isso é muito menos do que em hotéis e passagens aéreas, né, por exemplo, e mostra que as pessoas gostam de decidir em cima da hora. Mas também uma boa oportunidade para entender que tem pessoas que pesquisam e planejam os passeios antes de chegar no destino, e as empresas de passeios turísticos podem gerar impactos positivos também já antes de iniciar a viagem. Falando ainda nessa pesquisa, Johannes, segundo ela, né, os pagamentos via Pix são os preferidos dos turistas, né, superando aí até mesmo o cartão de crédito. Com certeza, não só dos turistas, também dos empresários do turismo, né? O Pix, na verdade, foi o meio de pagamento em mais ou menos 65% dos casos das reservas. E as vantagens são várias, né? A segurança, tanto para o empresário quanto para os turistas, a rapidez e também as taxas são mais baixas do que no cartão de crédito. Então, são vantagens que também são refletidas para o turista, que pode ter um desconto, às vezes, quando ele paga no Pix. Mas também o cartão vem em segundo lugar, né, com 30% das reservas, que tem as vantagens de pagar depois ou pagar parcelado também. E qual o destino aí preferido dos turistas para este carnaval? Claro que são os lugares de calor, né? Rio de Janeiro sempre está em alta, Pipa também, Fernando de Noronha, mas também em São Paulo, Monte Verde, Campos são destinos muito procurados. E é legal ver que as pessoas querem fazer passeios, né? Mesmo indo para as festas, querem curtir. É uma boa oportunidade de fazer passeios também, conhecer lugares diferentes, praias desertas, né? Lugares no city tour que você vai conhecer lugares mais culturais e explorar cidades também fora das festas. Isso é muito bom de ver. Levantamento, qual o ticket médio gasto? As pessoas gastam mais ou menos R$ 400 com os passeios, né, com a reserva. Isso varia um pouco de destino para destino, né? Tem lugares como no Rio de Janeiro que as pessoas gostam de comprar pacotes de passeios tudo junto, né, com um guia. Outros lugares no interior de São Paulo as pessoas gostam de comprar várias reservas pequenas e fazer meio autoguiado. Então isso muda, mas a média é mais ou menos R$ 400 por reserva. E pelo fato do Pix ser o queridinho dos turistas, né, Johannes? Eu te pergunto, de que forma essa preferência impacta principalmente os empreendedores, os micro e pequenos? Isso é muito bom para os empreendedores, né? Porque o Pix é um pagamento que cai na hora e muitas vezes empresários têm despesas com gasolina, com guias, então eles precisam do dinheiro e não podem esperar. E o Pix é imediato e as taxas são muito baixas. No cartão de crédito, as taxas mais altas, o dinheiro cai depois de 30 dias, ou se quiser receber antes, tem que pagar juros. Então, para os empresários é bom. Nem falar da segurança, né? O Pix é muito mais seguro, não tem fraude, não tem chargebacks quando se trata desse meio de pagamento. Bom, a gente está falando de um período, de uma data importante do calendário brasileiro, que é o Carnaval, mas isso não quer dizer que as outras datas em que também são importantes, como o Dia das Mães, a Semana da Páscoa, né, Semana Santa, ou seja, os empreendedores que não se prepararam, não conseguiram se preparar e se organizar para atender toda essa demanda dos turistas para esse período carnavalesco, que começa hoje em algumas cidades do Brasil, ainda tem tempo para se preparar para essas outras datas comemorativas, né, Johannes? Com certeza. E como a gente viu que existe essa antecedência de 6 dias na média, destinos mais longos, mais difíceis de chegar, tem uma antecedência maior, mas existe uma antecedência e isso quer dizer que os empresários já podem impactar os turistas
com boas experiências antes de iniciar a viagem, né? Para isso é bom e muito importante ter um site bonito, ter uns redes sociais bonitos, ter um sistema de reservas online que funciona bem e fácil. E assim os turistas já podem, quando eles começam a pensar em comprar uma passagem, comprar um pacote de passeios, pesquisar, ter as informações e fazer reservas e pagamento com muita facilidade. Então, a experiência positiva de fazer um passeio turístico não é só o passeio em si, é a experiência toda da primeira pesquisa até que a pessoa volta para casa depois da viagem. Isso é muito importante que você falou, porque o empreendedor ele precisa se atentar ao seu serviço, à sua identidade visual e, claro, fortalecer cada vez mais a imagem, a marca do serviço, do produto nas redes sociais, até porque muitos negócios acabam surgindo em meio a todas essas negociações que acontecem no mundo virtual, né, Johannes? Com certeza. E é muito importante que as empresas, os pequenos empresários no turismo entendam que tem as baixas e altas temporadas, né? E o que a gente escuta muito aqui na Maimento, que a gente tem esse sistema de reservas online, que na alta temporada as empresas são muito ocupadas, não conseguem usar uma ferramenta nova, e na baixa temporada elas falam que não têm dinheiro para investir. Então é importante entender que as altas temporadas voltam e na baixa temporada é bom pesquisar, estudar sobre ferramentas no mercado, implementar, treinar a equipe e assim as empresas são preparadas para a próxima alta temporada para gerar esses impactos positivos para os turistas na jornada toda da reserva. É isso, Johannes Nubels, CEO da Maimento. Eu quero aqui agradecer sua participação conosco nesta edição do Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço pela oportunidade. E já é carnaval em várias cidades do Brasil e tem um bloco faturando e faturando muito com a festa, o dos comerciantes. Vamos ver. O carnaval é alegria, é vida, é festa. Eu gosto de descansar, né? Pra ser sincera, eu gosto do feriado. Você é a folia do bloquinho em casa dormindo. Sim, exatamente. Você tá no time dela ou não? Ah, eu gosto de sair, tô na folia. Vou levar essa menina pra um bloquinho esse ano? Ah, quem sabe, vou tentar. Vamos tentar. Vamos, a gente capricha na fantasia. Uma tentativa, vai. Ai, pode ser, né? É isso aí, sacode essa poeira. Ou melhor, a purpurina. Nesta loja em São Paulo, só alegria. As vendas estão maiores do que no ano passado. Esse ano aumentou uns 10% do ano passado para cá. A Confederação Nacional do Comércio prevê um movimento de 9 bilhões de reais neste ano. Isso é quase 27% a mais do que em 2023. São Paulo deve ser o campeão de arrecadação. A rede hoteleira prevê uma ocupação acima dos 70%. O que tem de legal no carnaval? Me conta. Não sei. Não sabe? Mas você sabe que é legal. Aham. Ah, você tá ótimo. Adorei a fantasia, viu? Uhum. Parabéns, tá linda. Sim. Você tá bonito. Localizado em Pinheiros, região cheia de bloquinhos, este supermercado montou uma estrutura especial para atender foliões e ambulantes. Containers com produto gelado para atender esse ambulante, para esse folião não precisar entrar dentro da loja também ser atendido lá fora. E carnaval não tem jeito, tem que entrar no clima. Põe aqui, fazendo um favor. Eu? Vê se fica bem. Você disse que não é boi, mas já foi, Foi. Entendeu? A música é assim, né? Muito bem. E no próximo bloco, você mantém viva a sua rede de contatos profissionais? Vamos conversar já sobre isso. É daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. Em qualquer ramo, em qualquer tipo de trabalho, ter uma rede de contatos é fundamental para o sucesso da carreira. Mas criar e manter esses laços exige empenho. E a gente conversa agora ao vivo com Eduardo Mack, jornalista e palestrante. Mack, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Mack, para quem está em casa nos assistindo, eu queria um significado simples, objetivo do que é o networking, a importância dele para os negócios, para os profissionais. Acho que a palavra-chave, um bom networking, ele acontece com pessoas que gostam de gente, né? Eu tenho certeza disso, porque o networking, ele na verdade, como diz a palavra, é uma rede, né, de contatos.
mas ela só sobrevive se a pessoa tem um laço, né, uma preocupação, um interesse em se aprofundar um pouco mais com as pessoas que estão na sua própria rede. E existe um aspecto muito curioso que eu descobri, né, nesses meus anos de trabalho, de desenvolvimento da minha própria rede, é que, por ser brasileiro, eu me dei conta que a nossa cultura é uma cultura muito ligada a amizades, né? A gente recorre aos amigos. Toda vez que acontece alguma coisa, que a gente precisa de um dado, alguma coisa, nossos caderninhos, os antigos caderninhos de contatos, telefone, são de amigos, né? E em países mais desenvolvidos e países mais frios, mais voltados a negócio e tudo mais, as pessoas guardam cartões, vão para eventos e guardam esses contatos, né? Elas circulam e guardam esses cartões de pessoas e voltam a eles quando precisam. E não é muito comum na nossa cultura essa sensação de você ligar para uma pessoa friamente que você encontrou num congresso para pedir um contato. Na nossa cultura, a gente precisa se sentir à vontade de falar com alguém que a gente conhece, que não está errado. Mas networking não é isso. Networking não é a sua rede de amigos, é uma rede de contatos. Então, se você vai num congresso de financeiro, você vai circular por lá e você vai conhecer pessoas que não vão ser suas amigas, né, mas vão fazer parte da sua rede, para as quais você não vai ter problema nenhum de ligar e fazer um contato, né? E essas pessoas tendem a se sentir desconfortáveis quando esse pedido vem frio, né? Porque você não simplesmente contacta aquela pessoa do nada, né? Assim, eu sou muito cauteloso. Quando eu pego cartões de pessoas que me interessam para a minha rede, eu mando uma mensagem: olha, foi bom te conhecer, estou aqui à disposição. Assim, é aquele texto básico da pessoa. Você faz um contato pós aquele primeiro contato num evento frio, né? E você tem que regar esse seu jardim todo o tempo, né? Porque se você procura uma pessoa que você encontrou num evento há 2 anos e faz um pedido grande, complexo, do nada, a pessoa, quando recebe, pô, quem é esse cara? Nem lembro, né? Então, assim, é uma relação muito delicada, mas é espetacular se você aprende a surfar nesse universo. Gostei da sua estratégia, interessante. E como estamos falando aqui, Mac, para milhares de empreendedores, no caso do empreendedor, é fundamental também que ele amplie essa rede de relacionamentos, faça seu networking, né? Não, olha só, não existe sobrevivência, né? Quando eu falo sobrevivência, assim, o prazer de ser um empreendedor, de ser um jornalista, de ser qualquer profissão, é você ampliar seus horizontes, é onde você aprende, né? Então, o networking ele é muito bom, porque se você mantém ele vivo, você vai ter oportunidades. Elas vão surgir. Mas não se pode pensar que uma rede vai te dar retorno imediato. Às vezes ele é lento, mas ele pode ser surpreendente no momento que você mais precisa e vem alguém para estender a mão, para oferecer uma oportunidade. Então, empreender sem pensar que você precisa trabalhar numa rede é impensável. Mas, como eu disse no início, é preciso ser genuíno. Assim, eu diria, na minha experiência, que eu dou muito mais na minha rede, eu ajudo muito mais a minha rede do que eu tenho retorno. Porque eu não estou na rede para tirar proveito. Eu estou na rede para aproveitar oportunidades que possam vir a surgir ou que eu, né, manipulo ali. Né? Por exemplo, eu vou contar uma história que não vai ser específica, mas assim, eu queria muito trabalhar numa empresa e eu comentei isso com uma amiga minha, né, que morava no exterior. E ela me disse: Mac, a diretora dessa empresa, eu trabalhei com ela. Faz o seguinte, me pega no aeroporto, que eu vou encontrar com ela logo na sequência, a gente vai lá tomar um café, eu te apresento. Depois você, quando a gente for embora, no dia seguinte, você manda um contato com ela, sabe o que, manda uma carta, o seu currículo, não sei o que, e você pode conseguir um emprego lá. E eu consegui um emprego nessa empresa. Ou seja, eu estou simplificando uma história que é um pouco mais detalhada, mas assim, é uma amiga da vida que morava fora, e quando eu mencionei para ela que eu tinha desejo de trabalhar numa empresa específica, ela falou assim: a diretora é minha amiga. Então, ali o networking funcionou, eu trabalhei na empresa, deu tudo certo. Mas, assim, são exemplos assim, muito raros, porém, eles fazem parte desse processo de você criar uma rede. E quando eu falei de regar a rede, isso é muito importante, né? A minha rede, por exemplo, é quase um emprego, entende? Porque assim, no fim do ano eu mando o cartão para todo mundo, desejo Feliz Natal, etc. E eu surjo na vida dessas pessoas quando elas estão em dificuldade, né? Eu fico sabendo que alguém da minha rede ficou desempregado. Eu imediatamente procuro: olha, eu não sou da sua área, mas se eu puder ajudar de alguma forma e tal. Então, assim, é um processo,
Você tem que gostar de fazer. Uma boa rede é aquela que você mantém viva e as pessoas se sentem acolhidas. E como eu falei, a porcentagem de benefícios que eu tirei e benefícios que eu proporcionei, os que eu proporcionei foi infinitamente maior do que os que eu tirei. Mas assim, esse exemplo que eu mencionei para vocês desse emprego que eu consegui através de uma amiga, foi fundamental na minha vida profissional. E foi um papo simples, ela me botou lá na marca do pênalti, chutou a bola no gol e eu fui empregado naquela empresa. Bacana. Falando um pouquinho agora do Eduardo como palestrante, o que te motivou a palestrar sobre network? Olha, é uma história interessante, porque eu sou jornalista, já trabalhei em Jornal do Brasil, Globo News, BBC, enfim, já rodei por aí. E eu sempre quis trabalhar na área internacional. E eu, embora não tenha sido jamais contratado como correspondente, eu tive muitas oportunidades incríveis, né, de trabalhar no exterior, entrevistei rainhas e presidentes e tal. E eu fui muito cauteloso, eu guardei muita coisa, né, vídeos e tal. Então, na pandemia, no ócio, eu comecei a postar nas minhas redes o meu passado. E os amigos começaram a me cutucar. Mac, você tem um livro. Aí eu ri. Eu falei assim, Eduardo Mac, se eu chegar numa editora e falar que eu quero publicar um livro de memórias, eles vão rir, né? Se o Pedro Bial aparece lá, eles vão querer, mas eu... Então, mas quando seguiram insistindo para eu escrever o livro, né? E eu depois juntei esse estímulo com algo que eu já estava sentindo, já um pouco antes da pandemia, que é que o mundo migrou muito para o celular, para o digital. E as novas gerações estão vivendo muito distante, né? O contato humano, o aperto de mão, o olho no olho, body language, isso tudo ficou no celular. Então, isso me incomodava porque eu sou extremamente relacional. E o sucesso, que eu diria, da minha vida profissional é esse, é sair, olhar, e jornalista que não sai. Não acontece, né? Enfim. Então, o que aconteceu? Eu resolvi escrever um livro, que são as minhas memórias, mas no livro eu meio que reconheço e agradeço as pessoas que viabilizaram o meu sucesso. Ou seja, essa minha amiga que me apresentou para outra diretora da empresa, ela está no livro como um personagem. Então, o livro é sobre a minha pessoa, mas ele fala de pelo menos umas 35 pessoas que viabilizaram pessoas normais e pessoas famosas que viabilizaram. Então, é uma espécie de um livro de agradecimento, mas eu trabalho o que ali? Eu trabalho a relação humana, né? Então, o livro, o manuscrito está pronto, está sendo editado. Eu contratei uma pessoa para editar para mim e minha intenção era transformar o livro em módulos de palestras, entre eles networking, relacionamento, né? E então eu fiz uns testes, eu escolhi uns lugares, eu me ofereci de graça para fazer palestra em alguns lugares. Já estou na minha 45ª palestra, nenhuma delas remunerada ainda. Mas qual é o intuito? Trabalhar o produto, desenvolver o produto, né? E para minha alegria, eu agrado, né? E principalmente jovens. Para minha surpresa, eu sou um grisalho de 60 anos, sou do século passado, um dinossauro, mas quando você fala durante 1 hora para jovens, adolescentes, em escolas aqui no Rio de Janeiro, e todos ficam até o final e aplaudem e não buscam o celular para se desligar daquele momento chato, para mim é um sinal de que eu estou no caminho certo. E no final eles entendem isso, né? Que o que eu falo é a questão da relação humana, né? De você desenvolver suas capacidades de entender as pessoas e de se relacionar e ajudar e ser ajudado, né? Então o livro não está no mercado ainda, mas esse test drive que eu fiz com palestra já é uma prova para mim clara de que eu estou no caminho certo e que eu vou celebrar a minha estratégia de uma forma simplória e generosa, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas assim, eu vou conseguir provar, entre aspas, que o relacionamento humano é a receita do sucesso, não tem fuga, né? E vou contar um pouco das minhas histórias, sem vaidade, mas botando num contexto de que as pessoas precisam seguir um caminho do desenvolvimento dos relacionamentos para o seu sucesso. 45 eventos, 45 palestras, nós estamos aqui curiosos em saber aquela historinha de fato, durante todo esse período aí de experiência, desse contato com esses jovens, aquela historinha mais inusitada ou mais engraçada mesmo que você possa aí trazer para a gente aqui. Olha, eu teria que fazer uns pequenos esforços para lembrar a engraçada, mas teve uma que foi extremamente emblemática, que eu apresentei numa universidade, né, para um curso de MBA. Então, era uma turma muito nobre, né, de pessoas muito qualificadas. Ao terminar a minha palestra,
um dos alunos dessa universidade que estava lá coordenando o evento, ao final me procurou, falou assim, me chamou de professor. Professor, posso lhe falar uma coisa? Eu falei assim, claro, pode falar o que você quiser. Ele falou assim, a sua palestra mudou minha vida. Eu tinha umas 3 pessoas que estavam junto comigo, todo mundo arregalou os olhos, falou assim, desculpa, fez o quê? Não, a sua palestra mudou minha vida. Eu falei assim, mas como assim? Ele falou assim, olha, até antes de eu assistir sua palestra, eu mantinha meus relacionamentos no Facebook. Eu me interagia no Facebook. A sua palestra mostrou para mim que eu estou longe do que eu devia estar fazendo, que eu devia estar com as pessoas. Então, eu queria agradecer ao senhor por ter me trazido, né, frente a frente com essa realidade. E quando ele se afastou e essas pessoas estavam ao meu redor, a gente falou sobre... Nós ficamos todos assim muito surpresos, porque ele era um cara de 29 anos e eu com 59 anos, né? O gap de vida, né? E eu mostrando para ele que eu, apesar da minha idade, do tempo, etc., eu estou ainda hoje, né? E o que eu falo nas minhas palestras é uma coisa muito interessante, porque o que eu acho que mais chama a atenção das pessoas, o que abre os olhos para elas, é que eu digo assim, olha só, eu sou analógico, eu sou dinossauro, eu sou do passado. Mas graças às ferramentas que vocês nasceram usando hoje, que é o Google, Facebook, Instagram, eu consigo resgatar amigos de infância, contatos de um passado lá que o meu pai e o meu avô nunca tiveram a chance de resgatar porque não existiam ferramentas digitais como essa. No passado, você tinha que escrever cartas, você tinha que manter contato com os amigos, saber para onde se mudou, em que cidade que está morando, se está no exterior, né? Então, assim, é simplesmente assim, fascinante quando você percebe que eu estou fazendo hoje um exercício de jornalismo, que é resgatando o meu passado, com o LinkedIn, com o Facebook, com o Instagram, né? O que é óbvio para os jovens, só que assim, eu estou usando de uma forma estratégica que está revolucionando a minha vida hoje, né? No presente, mas que no meu passado eu jamais imaginaria que eu poderia reencontrar um amigo de infância que eu vi pela última vez com 9 anos de idade, em 1974, e eu, depois de uma pesquisa de mais de 2 meses, eu reencontrei o cara em Houston, no Texas, e a gente se encontrou no Rio, voltou para a escola onde a gente estudou. Temos uma história muito... que vai estar no livro, que é uma história muito especial, mas eu encontrei um amigo, e o nome dele é um nome simplório, tipo João da Silva. Eu levei meses para encontrar essa pessoa, mas eu encontrei, graças às redes sociais, né? E o encontro foi um encontro mágico, né? Imagina, eu encontrei uma pessoa que a última vez que eu vi, ela tinha 9 anos, e quando eu abracei essa pessoa, hoje ela tem 60. Passou-se toda uma vida. E o encontro foi simplesmente, talvez, o meu momento jornalístico mais especial. Assim, tipo, não tem prêmio ESSO que pague por isso. Não tem. A minha conquista pessoal ela é impagável. Bacana. Eduardo Mack, jornalista, palestrante. Uma história aí linda, de sucesso. Quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco nesta edição especial do Jornal do Empreendedor, primeira edição. O prazer foi meu e um bom dia a todos. É isso. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. Outras notícias sobre o mundo do empreendedorismo daqui a pouquinho às 11h30 da manhã. Um ótimo final de semana a todos, bom carnaval e a gente se vê na semana que vem. Tchau!